portam, sempre em foco nos preceitos constitucionais e legais aplicáveis, o que constitui para a lisura do procedimento de escolha popular e, consequentemente, para a garantia da legitimidade dos titulares dos cargos eletivos. A legitimidade dos cargos, aliás, deve ser, segundo penso, o grande norteador das decisões dos julgadores na seara eleitoral, pois o regime democrático não se coaduna, ainda que minimamente, com a vitória nas urnas pautadas por qualquer conduta que viole a norma legal. Adentrando nos pormenores do caso sob julgamento, acrescento que o julgador precisa dedicar mais atenção ainda, porque se trata de prefeita que postulava a reeleição em 2016, sendo pertinente lembrar que a ora recorrente Lucimar Sacre de Campos ocupara o cargo de prefeita de Várzea Grande após a cassação do mandato do seu antecessor, o então prefeito Wallace Guimarães, ocorrida em maio de 2015. Portanto, como costuma ocorrer em situações destes jaz, infelizmente é comum que o gestor da máquina pública utilize dos meios que dispõe a municipalidade para indevidamente impulsionar seu nome na condição de candidato à reeleição. É fundamental sobre esse ponto crucial que incide a análise dos fatos denunciados na inicial e que agora está em sede recursal sobre os olhares percussentes dos dignos membros desta egrégia corte. Sobre esse verdadeiro câncer que macula boa parte dos gestores públicos em todos os níveis da administração pública brasileira, no que comporta a conduta vedada, posicionou-se de forma muito didática, como sempre, o ilustre ministro de Vasconcelos e Benjamin, no recurso ordinário, julgado em 3/5/2016, cuja transcrição parcial peço licença para fazer constar neste voto, abre aspas. Com o advento do Instituto da Reeleição, é corriqueiro que chefes do Poder Executivo a nível federal, estadual e municipal, a pretexto de divulgar obras, serviços e outras atividades governamentais, realize promoção em benefício próprio ou de terceiro, visando futura candidatura. Essa conduta, além de absolutamente reprovável pelo uso da administração pública como verdadeiro veículo de divulgação pessoal, inserindo o administrador em clara vantagem perante os seus adversários com recursos do erário, afronta os principais valores que norteiam a publicidade institucional, a qual deve possuir cunho exclusivamente informativo, educativo e ou de orientação social. Fechado. Neste sentido, como é de conhecimento de todos, para minorar a possibilidade de obtenção de vantagem devida sobre os demais candidatos, a lei das eleições, em seu artigo 73, proibiu aos agentes públicos uma série de condutas, dentre as quais a que configura a fundamentação destes autos, ou seja, a conduta especificada no inciso 7 do mencionado dispositivo, que eu peço vênia para poupá-los da leitura. Digo, da leitura das peças processuais, inclusive dos memoriais que foram apresentados recentemente pelas partes e pelo órgão ministerial, devo rememorar os principais pontos elencados na defesa recursal, primeiramente da recorrente Lucimar Sacre de Campos, assim brevemente resumidos. Primeiro, a ausência de licitude da recorrente, pois os gastos com propaganda institucional foram mínimos, em valores menores que em anos anteriores. 2. A aplicação excessiva e desproporcional da sanção de cassação por conduta vedada, eis que os acordos suscitados na decisão referente à conduta vedada resultarão apenas em multa. 3. A ausência de gravidade. A. Valor irrisório. B. Gasto com comunicação institucional exclusivamente nas áreas da saúde, educação e finanças, notadamente com amparo no decreto de emergência. C. Respeito ao princípio da impessoalidade. 4. Votação expressiva, quase 80% dos votos válidos. 5.
A sentença recorrida fundamentou-se apenas em aspecto aritmético do total das despesas com publicidade institucional. O recorrente José Aderson praticamente reiterou os argumentos expedidos pela recorrente Lucimar Campos, apontando em apertada síntese que, primeiro, o prefeito antecessor, o Alex Guimarães, tivera uma gestão. Fora declarada a situação de emergência da saúde pública no Brasil, o que exigiu o aumento das campanhas publicitárias para esclarecimento da população. 3. Tornou-se fundamental recompor as finanças do município com a finalidade de fortalecer os cofres públicos, o que também exigiu o incremento de campanhas para incentivar o pagamento do IPTU e dos demais impostos. 4. A propaganda, ela foi redada em pessoalidade, não tendo ocorrido desvirtuamento da publicidade para beneficiar eleitoralmente os recorrentes. Das questões suscitadas pelos recorrentes, primeiro, da consideração meramente aritmética dos gastos. A alegação de que a decisão recorrida restringiu-se ao aspecto meramente matemático do total gasto com publicidade institucional não me parece a mais consentânea com o que estabelece a norma de regência. Isso porque a regra contida no artigo 73, inciso 7 da Lei 9.504/97, de fato é objetiva. O agente público não pode realizar, no primeiro semestre do ano eleitoral, despesas com publicidade institucional que exceda a média dos primeiros semestres dos 3 anos anteriores. A lei não faz concessões, não prevê exceções. Ao contrário, é enfática e lacônica, mas precisa quanto ao que veda. É proibido exceder a média dos gastos feitos nos primeiros semestres dos 3 anos anteriores. Não desconheço que existem julgados de tribunais eleitorais em que há referência ao tipo de publicidade institucional permitido, como exceto transcrito alhures, o qual grafa o trecho reportando-se a referida publicidade com aquela que, abre aspas, deve possuir cunho exclusivamente informativo, educativo ou de orientação social, fecha aspas. Não ignoro ainda que aquele julgado RO 3783/75 considerou desproporcionais as sanções de cassação do diploma e de inelegibilidade. Contudo, caso concreto possui suas nuances, suas peculiaridades, o que exige considerações próprias, que serão detalhadas na continuidade do presente voto. Segundo, da votação expressiva, quase 80% dos votos válidos. No caso, o recorrente Lucimar Sarque de Campos obteve, sem dúvida, expressiva votação. Consultando os registros desta Justiça Eleitoral, observa-se que conseguiu 95.634 votos, correspondente a 76,16% do total de votos válidos. A despeito desses dados, conforme suscitei anteriormente, a conquista do cargo eletivo precisa dar-se de forma legítima, ou seja, isenta de qualquer mácula. Neste sentido, pouco importa se o eleito obteve 80% ou mesmo 100% dos votos. Se o fez de forma não legal, não possui legitimidade democrática, como costuma acontecer, a título exemplificativo nos regimes ditatoriais, em que o voto é apenas de fachada, não representando os reais anseios do povo, ou pelo menos ele desconhece determinados dados. Alegação de situações de emergência na saúde. A recorrente carreou aos autos cópia do decreto municipal número 09 de 11 de fevereiro de 2016 e se reporta a declaração de emergência em saúde pública contida na portaria ministerial 11 de novembro de 2015, em decorrência do aumento de casos da microcefalia, bem como a proliferação do mosquito da dengue e outros, faz com o propósito de justificar os gastos considerados excessivos pela sentença recorrida, consoante já consignado
O dispositivo legal violado pela conduta do recorrente não prevê exceções e vedações de gastos excedentes à média dos primeiros semestres dos 3 anos anteriores ao pleito. E ainda que houvesse tal previsão de excepcionalidade, não seria uma portaria ministerial, muito menos um decreto municipal que teria o condom de afastar a vedação legal, como ocorre, por exemplo, por expressa previsão legal, na hipótese de outro dispositivo contido no artigo 73, inciso 6, a linha B da mesma lei mencionada, situação em que o órgão competente para reconhecer a gravidade e urgência das medidas é somente a própria Justiça Eleitoral. Quarto, do alegado respeito ao princípio da impessoalidade. A eventual ofensa ao princípio da impessoalidade não constitui propriamente elemento objetivo para a aferição da extrapolação dos limites legais dos gastos com publicidade institucional, até porque a mera extrapolação já indica possível vinculação da pessoa, do agente público que estava proibido de tal tipo de conduta à indevida vantagem de cunho eleitoral. A regra legal é absolutamente objetiva. Não se pode exceder, no ano eleitoral, o limite de gastos da média dos primeiros semestres dos 3 anos anteriores. Portanto, ainda que não tenha havido promoção pessoal ou desvirtuamento da finalidade com a publicidade institucional em benefício dos recorrentes, sua intenção é o que menos importa, em decorrência da objetividade da norma violada. Igualmente, não importa se o prefeito anterior gastou mais ou menos, se outros municípios também o fizeram acima ou abaixo da média, nem se a arrecadação tributária foi expressiva ou pífia. Nada disso está previsto na norma de regência. Quinto, da alegada ausência de licitude da confissão de extrapolação legal, não se pode aceitar a tese de ausência de licitude quando os próprios recorrentes confessaram que os gastos excederam os limites legais. É o que expressamente as folhas 1160 obter vantagem de natureza eleitoral, pois a regra legal é objetiva e presume que o excesso viola a igualdade de condições entre candidatos. Por isso veda o excesso, presumindo a ilicitude do simples ato de sua configuração. Portanto, pouco importa a intenção do agente, repito, se agiu com dolo ou não. A só extrapolação já implica em na ilicitude, quer dizer, na violação legal. Sexto, da alegação de valores irrisórios. Não merece prosperar o argumento de que os gastos foram irrisórios. Quanto a este ponto, devo consignar que a aferição dos valores de despesas públicas para efeito de conduta vedada a agentes públicos é feita mediante avaliação dos valores liquidados, independentemente do que tenha sido empenhado ou efetivamente pago, conforme firme jurisprudência do Colégio Superior Tribunal Eleitoral. É o momento da liquidação que deve ser levado em consideração. A propósito, transcrevo trechos de julgado nesse sentido. Abre aspas. A melhor interpretação da regra do artigo 73, inciso 7 da Lei das Eleições, no que tange a definição para fins eleitorais do que sejam despesas com publicidade, é no sentido de considerar o momento da liquidação, ou seja, do reconhecimento oficial de que o serviço foi prestado, independentemente de se verificar a data do respectivo empenho do pagamento para fins de aferição dos limites indicados na referida disposição legal. E ainda uma outra decisão também monocrática, que eu peço licença para poupá-lo da leitura, no mesmo sentido. Eu digo,
Os dados aportados aos autos pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso, folhas 1072 a 1179, em atendimento à requisição do juízo da instância singular, demonstram que as despesas liquidadas pelo município de Vargem Grande nos primeiros semestres dos 3 anos anteriores e também em 2016, que é o ano de eleição, são os seguintes. Primeiro semestre de 2013, 133.426. Primeiro semestre de 2014, 59.358,80 centavos. Primeiro semestre de 2015, 427.783,65 centavos. Primeiro semestre de 2016, o ano eleitoral, R$ 1.209.568,21. Não se necessita de cálculos complexos para concluir que em 2016 os gastos ultrapassaram a média dos anos anteriores. Basta somar os valores apurados pelo órgão de contas nos anos 2013, 2014 e 2015, o que totalizam R$ 620.568,65, e dividir o total por 3 para encontrar o limite que deveria ter sido gasto em 2016, que seria de R$ 206.856,22, de que resulta a média de 584,74%, quando comparado o valor de gasto em 2016 de R$ 1.209.568,21 com a média encontrada. Ou seja, em 2016 o município de Vargem Grande gastou com publicidade institucional quase 500% a mais do que podia fazer. Alegada ausência de gravidade. Não se pode admitir como razoável a alegação de ausência de gravidade quando comprovado nos autos que houve excesso de gasto de amplitude muito expressiva. Afinal, não se pode argumentar racionalmente que quase 500% a mais do permitido não constitua gravidade. Parece ao contrário, que a gravidade é extrema. Se a lei não prevê exceções ao limite de gastos, se presume que a extrapolação afeta a igualdade entre candidatos, se não é lícito considerar o bom ou mau desempenho do gestor público, se não pode entrar em linha de consideração, enfim, outros fatores não previstos em lei. Não é mente razoável supor que não exista gravidade na extrapolação de 487% do valor permitido. Admitir como não grave uma conduta dessa seria total despropósito, seria subversão inadmissível ao comando legal, seria infringir a lei, arrasando toda a teleologia do dispositivo legal violado, repercutindo em desrespeito à sistematicidade do ordenamento jurídico eleitoral. Afinal, qual a razão, a justiça em se punir a pessoa física que tenha doado para a campanha eleitoral 5, 10% além do permitido pela lei? Ou o candidato que tenha gasto R$ 1.000 além do estipulado pela legislação, ou alguma outra infração de natureza financeira, se não punisse com a devida sanção a extrapolação de cerca de 487% do limite legal. Ademais, que sinalização a Justiça Eleitoral estaria enviando ao destinatário de suas decisões? A resposta parece óbvia. Estaria vinculando a ideia amplamente equivocada de que é válida a violação da norma eleitoral, que a ilicitude vale a pena. Sinalizaria que o erário pode ser utilizado para promoção disfarçada do agente público em campanha por sua reeleição, ainda que de público e no período pré-campanha possa afirmar dissimuladamente que não irá concorrer. E assim, sorrateiramente, promover a desigualdade entre candidatos,
aniquilando a chance de seus oponentes. Eis a perversa face das situações ocorrentes em muitas hipóteses de reeleição dos que ocupam cargos eletivos. As decisões judiciais precisam ser didáticas. Preciso deixar claro ao jurisdicionado que a lei se aplica a todos igualmente, que não valem tergiversações não fundadas em preceitos legais. Neste contexto, não serve de paradigma os vários julgados em que houve apenas a condenação e multa. Os valores constantes desses autos são expressivos, para não dizer assustadores, e compromete de forma ampla a alegação de gastos irrisórios. Da aplicação da razoabilidade e da proporcionalidade. A aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade exige extrema cautela por parte do julgador. E isso por quê? Como regra geral, a aplicação desse princípio pode envolver elevado grau de subjetividade. O respeitável doutrinador Lênio Luiz Streck critica o excessivo apelo do judiciário brasileiro ao denominado princípio da proporcionalidade, relacionando proporcionalidade à técnica de ponderação. Leciona o doutrinador mencionado, abre aspas. Ponderação vem do jurista alemão Robert Alex. Criou-a para racionalizar decisões judiciais a partir de um procedimento argumentativo, através do que chamou de máxima da proporcionalidade. A ponderação será um modo de resolver os conflitos jurídicos em que há colisão de princípios, sendo o procedimento composto por 3 etapas: a adequação, necessidade e a proporcionalidade, em sentido estrito. As 2 primeiras se encarregam de esclarecer as possibilidades fáticas. A última será responsável pela solução das possibilidades jurídicas do conflito, recebendo do autor o nome de lei do sopesamento ou da ponderação, com a seguinte redação: quanto maior for o grau de não satisfação ou de afetação de um princípio, tanto maior terá que ser a importância do outro. De há muito critico o modo como a ponderação foi recepcionada no Brasil, transformada em pedra filosofal da interpretação. Por outro lado, não é possível encontrar tribunal que tenha aplicado as fórmulas criadas por Alex, o que revela que sua tentativa de criar um processo decisório rígido fracassou diante do uso desse procedimento como um mero método de ocultação da discricionariedade. Fecha aspas. De acordo com a lição de Humberto Ávila, em sua já tradicional obra Teoria dos Princípios, diz: a proporcionalidade constitui-se um postulado normativo aplicativo decorrente do caráter principal das normas e da função distributiva do direito, cuja aplicação, porém, depende do imbricamente entre bens jurídicos e da existência de uma relação meio-fim intersubjetivamente controlável. Se não houver uma relação meio e fim devidamente estruturada, então, nas palavras de Arthur Maurer, cai o exame de proporcionalidade pela falta de pontos de referência no vazio. O exame de proporcionalidade aplica-se sempre que houver uma medida concreta destinada a realizar uma finalidade. Nesse caso, devem ser analisadas as possibilidades de a medida levar à realização da finalidade. Exame de adequação de a medida ser a menos restritiva aos direitos envolvidos, dentre aqueles que poderiam ter sido utilizados para atingir a finalidade. Exame da necessidade e da finalidade pública ser tão valorosa que justifique tamanha restrição. Exame de proporcionalidade em sentido estrito. Aí vem afora que eu peço licença para poupá-lo da leitura dessas lições que todos os senhores conhecem, principalmente os nobres advogados que bravamente lutam em defesa da sua cliente.
Portanto, digo, para que não sejamos acusados de utilizar da pleiteada proporcionalidade para disfarçar a indevida tentativa de ocultação da discricionalidade, nas palavras de Lênio Streck, temos de nos ater à ponderação do igualmente respeitável Humberto Ávila, o que exige clareza quanto aos fins e os meios na aplicação de tal postulado. Ora, não considero desarrazoada nem minimamente desproporcional a sanção de cassação do diploma do agente público que, sobre qualquer pretexto, tenha gasto com despesa de publicidade adicional mais de 487% do limite legal. O fim almejado por semelhante decisão judicial é, acima de qualquer dúvida razoável, de assegurar a lisura do pleito e, consequentemente, a legitimidade do cargo de prefeito. Para tanto, não há desproporção na sanção de cassação do diploma, que é o meio de assegurar aquele fim nobre que tem assento constitucional. Ademais, a medida de cassação do diploma é necessária face à gravidade da conduta já exaustivamente analisada e adequada ao fim almejado, que é a igualdade de condições entre candidatos e atende à finalidade pública subjacente, exigência constitucional da garantia da lisura do pleito e da legitimidade do mandato eletivo, consistente na proporcionalidade em sentido estrito. Em arremate ao que consta do presente tópico, tenho que, de fato, nem toda conduta vedada enseja a aplicação da sanção de cassação do diploma, conforme bem referido pelo digno relator. Na realidade, a jurisprudência da Corte Superior é nesse sentido. Aí eu novamente trago aqui um julgado nesse sentido e digo, por esta razão, entendo que no presente caso, precisamente por aplicação do princípio da proporcionalidade, dada a gravíssima violação da norma de regência, alternativa não há senão a cassação do diploma dos recorrentes. Não se questiona e não está em julgamento o fato de a gestão dos recorrentes haver representado avanço significativo para o município de Várzea Grande, cidade que tem sofrido com sucessivas gestões inconsequentes, para dizer o mínimo. O que estamos a julgar é o só fato de haver sido feito gasto excessivo com publicidade institucional, nada mais. Ademais, precisamos estar atentos para desmistificar situações extra-autos, que nada dizem com a aplicação do direito e da justiça ao caso concreto. Também não se pode atender à tese recursal referente à expressiva vontade popular, pois mais vale um mandato conquistado com legitimidade, ainda que pífia a diferença de votos entre o primeiro e o segundo colocado, do que uma significativa votação conquistada mediante qualquer tipo de conduta que desvie dos preceitos legais. Muita cautela, portanto, com as teses argumentativas da defesa. Brilhantes, nobres advogados, estão desenvolvendo o seu papel, em que pese o respeito que possam merecer. Evidentemente, pois pode conduzir ao desrespeito do próprio sistema normativo. Outro motivo de cuidado por parte do julgador é a característica de composição das cortes eleitorais, especialmente a Corte Superior Eleitoral, cuja jurisprudência oscila, por força de sua transitoriedade, bem ainda por decorrência de serem os legisladores os que poderão ser afetados pelas normas editadas por eles mesmos. Por tais razão, deve-se ter como norte nas decisões a lei das leis, considerando ainda o caráter de uniformidade e sistematicidade do direito. Acima de tudo, deve-se atentar para o fato de que a publicidade institucional, caso tenha sido feita com gastos que excedam o limite legal, por presunção legal, ofende a igualdade entre os candidatos ao pleito. É o caso sob julgamento. Apenas a título exemplificativo, tem-se nos próprios autos
argumentação da parte recorrida alusiva à conduta adotada por gestor de outro município de Mato Grosso, que determinou a retirada do sítio eletrônico respectivo de toda e qualquer publicidade adicional em respeito ao comando legal do artigo 73, inciso 6, a linha B da Lei das Eleições, o que, a toda evidência, não se aplica ao caso em julgamento, que se vincula à vedação contida em outro dispositivo, que é o artigo 73, inciso 7, mas que serve de argumento quanto à cautela que deve ter o gestor público durante o período vedado nesta lei. Ademais, pode-se dizer em sentido mais amplo que, se é o político que dita a norma legal, deve ser ele o primeiro a cumpri-la, pois a política é pertinente asseverar, constitui a célula vital do convívio social. Por isso, não importa se o poder legislativo ou o poder executivo, não se espera do agente político nada menos que o cumprimento das regras legais. A regra legal é objetiva, consoante já asseverado. Não se permite extrapolação da média de gastos feitos a título de publicidade institucional nos 3 anos anteriores, primeiros semestres. Não há espaço para qualquer subjetivismo do julgador, nem mesmo a incidência da suscitada proporcionalidade, que somente deve ser aplicada para a gradação da sanção, conforme demonstrado a lures. Se o legislador não criou a regra, não cabe ao julgador fazê-lo, mas tão somente aplicar o que está expresso na norma de regência, incidindo a proporcionalidade na hipótese igualmente legais. Na hipótese, em julgamento, temos o fato incontroverso da conduta que violou a norma legal. É o que basta ao convencimento motivado. Conforme afirmado a lures, a decisão judicial precisa ser, sobretudo, pedagógica, de forma a sinalizar ao jurisdicionado, de forma clara, que o regime democrático somente se fortalece com respeito de todos, especialmente das autoridades públicas, aos preceitos legais. Forte nesses fundamentos, pedindo vênia ao que penso de forma diversa, nego provimento aos presentes recursos, mantendo intacta a decisão no sentido de cassar os diplomas dos recorrentes Lucimar Sacre de Campos e de José Aderson. É como voto. Colho o seu voto em seguida agora, após o pedido de vista, do Dr. Jackson Francisco Coleta Coutinho. Eminentes pares, colegas advogados, eu na sessão passada, quando meus colegas pediram vista compartilhada, eu saí daqui e já comecei a elaborar meu voto. E confesso que ainda não concluí, Excelência. Estou na iminência de concluí-lo. Dessa forma, vou pedir vista do processo, tá, para concluí-lo, e trago, não na próxima, que é a semana, mas na outra semana. Então, mais uma vez, uma proclamação provisória. O relator proveu parcialmente o recurso, ambos os recursos, não é isso, doutor Peleja? Ambos os recursos, são 2 processos, correto? Ambos os recursos, e o que foi acompanhado pelo segundo vogal. O primeiro vogal, 5º e 6º, negaram provimento aos recursos. Pediu vista o terceiro vogal, e o 4º vogal aguarda julgamento suspenso. Então eu comunico aos diletos advogados aqui presentes de que vai ser retomado esse julgamento na próxima semana, tá? Terça-feira, portanto, dia 19 de junho do corrente ano. Eu agradeço a presença de todos. Vamos ao